Olá para todo mundo, mais um Sala de Imprensa começando aqui na TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com mais uma reunião de pauta entre os jornalistas aqui da Casa de Leis, hoje para falar de um tema muito interessante, muito preocupante também, que é o comportamento da educação ao longo da pandemia. Justamente por isso, eu gostaria de convidar para esse debate aqui de hoje duas jornalistas da Assembleia Legislativa que são mães também, então elas lidam diretamente com assuntos também em suas vidas pessoais. Uma delas é a Karine Cortez, da Rádio Assembleia. Oi, Karine. Olá, Thiago, tudo bem? Um tema realmente bem atuante, né? Bem real nesse momento e que tem provocado aí muitas dúvidas para os pais, para os professores, para toda a área da educação. Vamos conversar muito bem sobre isso. É verdade. E também outra mãe jornalista daqui da Assembleia Legislativa, a Maritê Couto, da TV Assembleia. Oi, Maritê, tudo bem? Oi, Tiago. Oi, Karine. Então, é o que a Karine disse, né? É um tema que realmente tem nos preocupado, né? Nós, como mães, a gente observa e discute isso aqui durante o trabalho também, da forma como os nossos filhos têm se comportado a esse isolamento social. É difícil, mas vamos trocar uma ideia aqui durante a sala de imprensa. Vamos sim. Eu falei no começo que o assunto seria um pouco preocupante, porque o Brasil já é um país muito desigual. E uma pesquisa da ONU, a ONU indica que só em 2030, ou seja, daqui a 9 anos, que o Brasil vai conseguir recuperar tudo aquilo que ele perdeu aí durante a pandemia. O Brasil, como a gente bem sabe, é formado tanto por escolas públicas quanto particulares, né? E cada uma delas acabou lidando de uma forma diferente nesse ensino híbrido, nesse ensino virtualizado, até por conta das ferramentas que cada uma dispõe. Karine, seu filho, ele é de escola particular, né? Sim, sim, tem 10 anos, está no 5º ano, e estuda numa escola particular. E como foi a experiência? Difícil, quase que traumática, tanto para mim quanto para ele, né? Para nós pais e para ele, porque chegou de repente, não teve tempo da gente se adequar, da gente entender esse processo de aula online, né? Eu mesma confesso que não gosto de fazer cursos online, nada. Eu prefiro estar de forma presencial, ter o professor ali para tirar as minhas dúvidas. Agora, imagina uma criança, né? Que aí quem tinha que tirar as dúvidas dele éramos nós, os pais, de conteúdos que a gente aprendeu há quantos anos, né? Então, que a gente não lembra mais, não sabe mais. Primeiro que eu não fiz pedagogia, eu não sei ensinar, já começa daí, já não tem essa disciplina, essa forma de ensinar, que existe todo um contexto, os professores estudam para isso, né? Então eles sabem lidar com essas crianças. Ele é criança ainda, então é diferente, é um método diferente. Cada estágio, o ensino fundamental, o ensino médio, cada estágio requer um tipo de abordagem com esses alunos, né? Então, eu realmente fiquei bem perdida, mas ao mesmo tempo eu me surpreendi com o meu filho, porque eles são dessa geração de tecnologia, né? Então, muitas coisas ele mesmo ensinava a gente para tentar ali conectar, conseguir isso tudo no início. Hoje, ele toca sozinho. A única dificuldade que ainda existe hoje é a parte de dúvidas, né? Mas ele estava indo uma semana sim, outra não, porque a sala já tinha um número maior de alunos, né? Então, ele é uma semana online, outra semana em casa. Aí piorou a situação, porque quando ele estava pegando o ritmo, aí já vinha a semana do online. Mas como alguns alunos desistiram, passaram para outras escolas, muitos pais colocaram em escolas públicas, né? Porque acabam não vendo aí um fim nisso tudo. A gente realmente não enxerga. E você está pagando uma escola particular, não é barata, né? E tudo se tornou tão caro
Aí o que a pessoa fala? Não, vamos cortar algumas coisas, vamos cortar a escola. Né? Então, alguns aluninhos, alguns amigos dele desistiram, saíram, foram para outras escolas e aí ele acabou conseguindo ficar todos os dias presencial. E isso tem melhorado bastante o rendimento dele. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Né? Infelizmente, o Brasil, como você disse, ainda é muito carente. O governo, o Estado não consegue dar a esses alunos essa condição que os nossos têm, porque a gente consegue dar, porque a gente, graças a Deus, trabalha, consegue ter uma renda um pouco maior do que muitas pessoas e consegue oferecer isso para eles. E, Marité, a Karine falou agora, né, que conseguiu fazer a retomada presencial. Já o Estado, por exemplo, que só na rede estadual de ensino aí tem mais de 200 mil alunos, voltar com as aulas é um desafio, assim. Faz uma previsão para voltar, mas acaba que não consegue cumprir porque os professores ainda não estão imunizados, né? Uma situação muito grande, né, Marité? Exatamente, Thiago. Estava lendo aqui a última matéria publicada pelo governo do estado. A previsão era voltar agora, no dia 3 de maio. Eles não conseguiram fazer essa retomada justamente por isso, até porque a federação, né, defende essa questão dos professores estarem imunizados. Isso não acontece também só na escola pública, não. Como a Karine acabou de citar, nas escolas particulares a gente também tem essa preocupação dos professores estarem imunizados, porque não adianta a gente mandar os nossos filhos para a escola se a gente não tem essa segurança, né? Por mais que também na faixa etária dos nossos filhos, a minha filha tem 11 anos, você vê que o índice, né, do vírus, né, do contágio é pequena. Mas eles são assintomáticos na maioria das vezes, né? Eles podem transmitir também. E não sei como que fica essa questão dessa retomada da escola, porque não tem a estrutura o suficiente, a escola estadual para retomar. Muitos alunos não têm acesso nem à internet, nem para ter essas aulas online. Então é muito difícil, porque a Valentina, ela está no mesmo caso do filho da Karine, do Carlos Eduardo, eles também estão revezando. E quando tem algum caso confirmado na escola, fecha tudo. Então é aquele retrocesso, né? Eu sinto muito isso na Valentina, essa questão da euforia de voltar à escola e depois essa questão de ter que voltar para casa novamente, essa frustração, né? Então, são crianças tão imaturas e têm que lidar com sentimentos tão, assim, fortes, presenciais na vida deles, que não seria o momento, mas é o que a Karine falou, eles têm demonstrado uma força que isso passa para nós também, né? Uma segurança. Não, mãe, eu vou conseguir aqui em casa, fica tranquila, eu vou dar conta. Porque até a gente acaba ficando desacreditado, né? Nessa questão dessa aula online, será que está fluindo, não está fluindo? Eles estão aprendendo ou não? Né? A coordenação faz constantemente reuniões com os pais, porque realmente, assim, a maioria dos pais, vou confessar, no grupo que nós temos de pais, a gente considera um ano perdido com relação ao conteúdo, ao ensino, porque a escola é obrigada a cumprir as determinações do MEC, mas a gente não vê a resposta, pelo menos com a Valentina, eu não vejo no mesmo patamar de que se ela estivesse presencial todos os dias, cumprindo certinho a carga horária. E os professores, por conta de meses que ficaram parados, tiveram que acelerar a matéria. Então, e é muito difícil para eles, assim, eu acho que... E eles têm que lidar com toda essa questão emocional, mais a responsabilidade dos estudos. Então, assim, eu até tenho, assim, receio de cobrar a mais dela, porque para mim ela já está fazendo muito mais, entendeu? Então é isso. E a Valentina, Marité, ela é computador? Quais as ferramentas que ela utiliza? Ela usa o computador, usa o iPad,
usa o celular também, porque a gente tem que dividir lá em casa, porque aqui no trabalho eu também estou fazendo revezamento, assim como o meu esposo. Então, assim, a nossa rotina, por mais que fala, tá em casa, mas é corrida da mesma forma. Aí você tem junto que lidar. Eu tenho uma outra filha menor de 3 anos, que essa, no momento, não está indo na escola, por conta de vários casos seguidos de Covid na salinha dela. Então, paralisa 14 dias, volta uma semana, paralisa mais 14 dias. Então, a gente está nessa rotina, assim, infelizmente, bem bagunçada com ela. Então, a gente mantém ela mais em casa. Então, aí a gente tem que revezar todos os aparelhos tecnológicos em casa, porque tá bem difícil. Eu acho que tá difícil para todo mundo. E tem também, Karine, a Maritê falou da imunização, né, que a FETENES cobra muito que os professores sejam imunizados, tanto os da rede pública quanto da rede privada. Teve até alguns meses uma articulação do presidente da Assembleia, o deputado Paulo Corrêa, que acabou garantindo em lei que os professores fossem prioridade, né? Sim, sim, teve essa proposta, né, que deu certo. Eles estão sendo, né, imunizados agora, os professores, mas até se chegar a imunizar todos, porque nós temos professores jovens de 18, 19 anos, muitos de educação física e tal, são aqueles que cuidam das crianças, dos bebês mesmo, que estão em creches, que auxiliam, são os auxiliares, né, que são menores, são mais jovens, vamos dizer assim, e tem aqueles graduados também, que todos precisam se imunizar. Eles têm suas famílias também para cuidar, então eles não podem correr esse risco. Assim como a Maritê disse, os nossos filhos também correm o risco de chegar até a escola, pegar, passar numa boa pela doença, mas levar para o pai que tem uma comorbidade, para a avó que às vezes fica, porque hoje os avós ajudam muito, porque os pais já não trabalham o dia todo. Então, é complicado. É complicado e realmente a Assembleia sempre está nessa parceria, tentando viabilizar aí de melhor forma possível que a população consiga passar por tudo isso, para que a população consiga caminhar com tudo isso, né? Por meio das leis que aqui são aprovadas, são apresentadas, indicações. Temos até uma discussão que teve ano passado, acho que me partiu do Herculano, que foi sobre a redução nas mensalidades, né? Levando em conta que, logo no início, quando foram fechadas mesmo as escolas, que não tinha essa aula online e o revezamento dos alunos de forma presencial, então cogitou-se aqui na casa essa possibilidade de redução das mensalidades, né? De redução nas mensalidades, levando em conta que eles não estavam abrindo as suas dependências, ou seja, não estavam tendo gastos extras com energia, né, com água. Então, e realmente isso foi feito. Muitas escolas chamaram, em particular, os pais, e eu ouvi já muitos relatos de pais que procuraram a coordenação, a diretoria da escola, conversaram e foram atendidos. A escola entendeu a necessidade, porque muitos também perderam seus empregos, perderam parte da renda e não teriam como manter essa criança, né? Mas também, como a Maritê disse, eles vão ter que correr muito atrás lá na frente para recuperar o que eles estão perdendo agora. Mesmo que eles estejam se esforçando, que os professores também, porque os professores também, né, Tiago, tiveram que aprender tudo de uma hora para outra. Como é que nós vamos fazer para interter uma criança, se para interter um aluno de pós-graduação e tal, que faz a distância, já não é muito fácil, imagina uma criança em aula online. Eu já presenciei, eu falei, meu Deus, filha, essa professora é um anjo, porque todo mundo fala ao mesmo tempo, eles querem contar o que eles fizeram, e isso online, cara. Dentro da sala, a professora consegue dar uma controlada, agora, online, já é difícil. Eu falei, benza a Deus essa professora, porque também está aprendendo muito, né? Esse cenário aí que a Karine falou, ele é muito real. E a Karine citou uma coisa interessante, que existiu um período em que
das escolas acabaram que, assim, era o começo da pandemia, fechou, ninguém sabia muito o que ia acontecer, e também ainda não existiam as atividades virtualizadas, atividades online. Eu fui pesquisar e eu descobri a partir de uma matéria da empresa Brasil de Comunicação que 18% dos estudantes brasileiros, nos primeiros 3 meses de pandemia, isso a gente for pegar de maneira geral, porque as escolas particulares até conseguiram agilizar um pouco antes, muito antes disso. Mas a maioria dos estudantes brasileiros, 18%, 3 meses sem nenhum contato com qualquer conteúdo da escola. E 42%, mesmo depois que isso foi regularizado, 42% dos estudantes tiveram acesso precário às atividades à distância, às atividades virtualizadas ou impressas. O que é esse acesso precário? Uma internet que cai, um computador que não funciona direito, uma máquina lenta. E isso, né, Maritê, revela o quanto o nosso país ainda é desigual. A gente teve que se apressar para entregar para a educação, para as coisas não pararem tanto. Uma ferramenta, um Google Classroom, ou, sei lá, uma atividadezinha no Word mesmo, uma sala de aula virtual lá no Google Meet, no Skype, sei lá, WhatsApp, mas ainda assim teve muita gente, 42%, que tiveram acesso precário a isso. É muito preocupante quando a gente pensa a longo prazo, Exatamente, prejuízo que isso Tiago. pode ter. E tem também a questão, foi uma das questões que a coordenação da escola, no caso da escola da Valentina, justificou como para não ter essa redução na mensalidade, a escola também pediu esse apoio aos pais por conta do investimento que a escola teve que fazer de última hora, com plataformas, com apoio pedagógico aos professores em casa para poder dar continuidade ao ensino. Então, houve todo esse investimento. Para crianças menores, no caso da Manuela, eu tive desconto, tá? A escola chamou a gente para conversar e realmente a gente teve desconto. Mas no caso da Valentina, não por conta dessa justificativa, porque é um investimento muito alto, é uma questão inesperada, escola nenhuma particular, nem muito menos as públicas, né? Imagina as públicas, se para particular já foi difícil fazer esse investimento, essa mudança brusca na tecnologia, na rotina dos professores, dos alunos, imagina numa escola pública, como que isso, para um governo todo, né, se organizar na questão financeira, como dar esse apoio para os professores em casa e aluno que realmente mora em lugares que nem internet tem. E outra coisa que você citou, Tiago, muito importante, que não tiveram contato nenhum com a escola. Aí entra aquele tema que a gente já discutiu aqui, a questão da saúde mental. Se para nós, adultos, já estava difícil com relação a essa questão de lidar com a saúde mental, você imagina uma criança de 10 anos, de 11 anos, de uma hora para outra cortar o relacionamento, não ir mais para a escola, porque é na escola que é a maior convivência dessas crianças. Por mais que em casa a gente tenha a rotina com os pais, mas é na escola que eles sonham, é na escola que eles têm a convivência com os amigos, é na escola que eles conversam, trocam ideias, que eles fazem os planinhos deles ali. Então, assim, foi muito brusco. Eu fiquei muito preocupada. A Valentina, ela teve variações, assim, de humor brusco, alimentação. Está sendo uma retomada ainda difícil, mas a questão emocional abalou bastante. Eu fiquei bastante preocupada quando eu fui acessar o iPad dela para ver que matérias ela estava consultando, e eu vi uma pesquisa no Google e me chamou muita atenção, e até hoje eu estou dividindo com vocês isso. Tá assim, o que é depressão? Aquilo foi, um gatilho para mim, assim, assustador, de ver que ela está pesquisando sobre isso para saber se ela tem ou não. Aquilo, assim, para mim, eu chorei tanto naquele dia que eu falei, será que eu estou falhando?
Será que a falta da escola está causando isso? E eu aposto que isso não é uma preocupação só minha, né, Karine? Sim, com certeza. Nossa, o meu filho mesmo engordou 7 quilos. E ele tem uma genética de ser magro. E aí ele já engordou, então ele já ficou mal com ele, com o corpinho dele. Eu levei no pediatra, o pediatra conversou com ele, conversou comigo também, que eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Mas não é, que estava em casa. Aqueles primeiros meses que a gente não sabia o que viria pela frente, foi muito difícil para nós, imagine para eles, né? Como você disse, para eles foi muito difícil, porque eles são diferentes da nossa geração, que brincava na rua, que tinha os amiguinhos de rua. Hoje os amiguinhos deles, quem mora em prédio, se resume em prédio, escola. Quem não mora em apartamento, a criança não sai na rua, não bota a cara na frente de casa. Não pode ficar na rua, é diferente. Então, assim, é muito complicado isso. Eles vão ter que, nós vamos ter que recuperar tudo isso, nossa saúde mental, a saúde mental dessas crianças. Tinha dia que ele chegava e falava, pelo amor de Deus, eu quero passear no shopping. O negócio era pôr uma roupa bonitinha e passear no shopping, era isso, porque até então ficava em casa. Eu fiz ele colocar o uniforme para assistir a aula, para pelo menos entender que está numa rotina ali de aula, né? E aí, quando ele voltou, nossa, teve aquele momento de dúvida. E aí, a gente manda ou não manda? Até hoje, né? Até hoje. Porque agora que vem a terceira onda. Exatamente. Aí você pensa, e agora? O que eu vou fazer? Mas, gente, é entregar na mão de Deus, porque não tem meio termo, não tem o que pensar. É outra coisa ver a carinha deles se arrumando, ele estuda pela manhã, 5h30 ele está de pé, porque já quer vazar para a escola. Tipo assim, exatamente. É o momento que eu tenho de rua, eu preciso ir conversar e ver alguém, né, Maritê? Então, é uma coisa assim, é uma dúvida muito cruel da gente, é uma decisão cruel que a gente tem que tomar, de levar, de entregar o seu filho e rezar para que tudo fique bem, para que ele não se contamine, para que ele não contamine outras pessoas e para que ele consiga assimilar alguma coisa que os professores estão ali se esforçando ao máximo, também com os medos deles, mas estão ali para ensinar, para passar aquilo que eles devem passar, aquilo que eles estudaram para fazer. A vida deles também é ensinar. Então, para eles também a gente imagina o quanto seja difícil tudo isso. Eu acho que nunca num momento os pais valorizaram, sempre teve esse valor, mas nesse momento acho que nunca os professores foram tão valorizados como hoje. Gente, é incrível assim a forma como os professores. Eu fui muito acolhida depois que eu tive essa percepção com a Valentina, com relação ao que eu contei aqui, que eu acessei o iPad dela, e assim, o quanto a escola acolheu, sabe? Porque é difícil nesse momento você ter que lidar com tudo isso, com a rotina e com o emocional deles. E eles estão, assim, voltando aos poucos, mas estão eufóricos. Valentina não reclama para levantar mais, para ir para a escola. E quando fala que vai ter o rodízio, é uma tristeza total. Mas eu falo, filha, é necessário nesse momento, você tem que se cuidar e cuidar do próximo. Então, assim, eu tenho que bater sempre nessa tecla, que né? Ela fala, mãe, pode levar amigos em casa, eu preciso trazer minha amiga para dormir em casa. Eu falei, não pode, filha. Eu não sei como que é a rotina dos pais dessa criança. A gente tem que nos proteger e proteger eles também. Então, assim, até isso, porque já quer trazer o amiguinho para dormir em casa e não quer desgrudar. Então, assim, tudo é por etapa. Tudo é uma etapa difícil, muito diálogo, mas a gente não pode esquecer jamais que a gente está enfrentando um vírus muito perigoso, mata. E, assim, Deus me livre a gente perder um ente querido, e a gente já está vivenciando aí muitas pessoas próximas da gente indo embora por conta desse vírus. É terrível. Então, a gente tem que se cuidar.
Acho que essa situação toda aí que a gente já enfrenta, acho que já há quase 15 meses, né? Março de 2020, já estamos quase em junho, 15 meses, é muito terrível e impôs uma série de desafios para todo mundo. A Karine e a Maritê contaram aí alguns desses desafios. Os estudantes também, tanto das escolas públicas quanto privadas, tiveram esses desafios, até um pouco mais das escolas públicas, por ser um público muito mais diverso, né, com várias situações aí de acesso à internet. E eu conversei essa semana, Maritê e Karine, para o programa Perspectiva, aqui da TV Assembleia, com a professora Daiane Hitler, e a gente vai conferir um trecho dela agora. Ela fez uma rápida avaliação de como foi, na perspectiva dela, esses 15 meses aí de educação virtualizada, não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Vamos conferir. Olha, foram 14 meses aí árduos, né, para todos os profissionais da educação. E se a gente pudesse avaliar hoje, a gente não tem não pode fazer uma avaliação generalizada, né? Eu acho que essa avaliação ela vai depender muito do contexto. Então, eu vejo que as universidades, né, pela infraestrutura tecnológica, pelo perfil dos estudantes e até pelo perfil dos docentes que já trabalhavam um pouco com tecnologias, eu acho que as universidades conseguiram se virar melhor, né, desde o início, embora muitas tenham suspendido atividades para pensar que estratégias iam adotar para a continuidade das atividades de forma remota, né? Mas as escolas da educação básica enfrentaram e ainda enfrentam muitos problemas, muitos desafios, né? Muitos alunos desapareceram aí do radar dos professores, das escolas, e a gente vê que os fatores principais, né, são acesso à internet, acesso a dispositivos móveis e computadores, o acompanhamento das famílias, né, ajudando essas crianças, esses jovens a estudar também, a própria autonomia de estudo das crianças, né, as crianças pequenas também sentiram muita falta do convívio, né, os professores nas classes de alfabetização também sentiram muita dificuldade, ainda sentem, né, com esse distanciamento das crianças da escola, do espaço escolar. Mas independente da etapa, né, todo mundo enfrentou esse desafio da inclusão digital, da formação dos professores, e dessa organização de pensar uma estratégia que atendesse ao contexto, né? Então, por isso que essa avaliação, ela precisa ser bem contextual de cada rede, de cada município, de cada instituição. Bom, tá então a opinião da professora Daiane aí sobre esses 15 meses aí de educação virtualizada por aqui. Eu queria trazer mais um dado aqui para a nossa conversa, Karine Maritê, dessa vez do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica aqui do Brasil. 1.800.000 estudantes brasileiros não tinham nenhum dispositivo eletrônico em suas casas. E 6 milhões, e outros 6 milhões, por mais que tivessem dispositivo eletrônico, não tinham acesso à internet. Então, se a gente pensou num formato de educação que precisava da internet, mas a gente tinha aí tanta gente que não tinha recurso, um atraso vai ter, né, Karine? Infelizmente, a gente vai ter uma geraçãozinha aí, alguns estudantes que vão ter ainda mais dificuldades. Sim. E infelizmente isso acontece. Eu lembrei agora que você falou sobre isso, de uma ação social que teve aqui em Campo Grande, inclusive o professor da minha família, ele fez uma campanha, ele é coordenador e professor de uma escola pública, e ele fez uma campanha de doação de celulares. Isso foi divulgado em toda a mídia e tal. Ele conseguiu muitos celulares. Por quê? Justamente por isso, porque ele percebeu que muitos que não estavam na avaliação, não estavam bem de nota, não estavam presentes nas aulas online, diziam: professor, eu não tenho um celular em casa, eu não tenho um aparelho em casa. Às vezes o pai e a mãe têm,
mas é simplesmente para receber, enviar mensagem e ligação, não é um aparelho que comporte esse tipo de plataforma. Aí tudo bem, ele conseguiu muitas doações. Porque tem gente que vai trocando celular como trocar de roupa, né? Então, vai deixando de lado alguns bons celulares que podem ser usados por esses alunos. Ele conseguiu a doação, mas daí veio um segundo problema. E o acesso à internet? Né? Então, é complicado, as pessoas tentam ajudar, tentam resolver, mas é uma questão de Estado, né? É uma questão federal, que vem lá de cima, que você tem que ter esses recursos para oferecer para essas crianças. Porque eles já ficam para trás, normalmente, vamos dizer, em dias normais, né? Porque as escolas particulares oferecem muito mais recursos aos seus alunos e, enfim, quem tem condições de colocar uma criança numa escola particular também pode colocá-la numa aula de inglês, numa aula, fazer um cursinho básico de reforço escolar. Um reforço escolar. Agora, quem está na escola pública, já desde sempre, já vem um pouco menos, né? Vem com menos. Então, como é que vai fazer? Como é que faz agora daqui para frente? Na hora que eles forem concorrer lá na frente? Vão concorrer a um emprego? Vão concorrer a uma vaga na universidade? Os que conseguem, que estão conseguindo caminhar com essas plataformas, vão ter uma chance maior, com certeza. E isso é triste de ver, porque a gente gostaria que todos tivessem os mesmos direitos. Está lá no estatuto, que as crianças devem ter os mesmos direitos. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. E nessa linha, Tiago, nesse mesmo sentido que você falou com relação a todos os meios tecnológicos, né, para melhorar essa questão do processo de aprendizagem, a gente também tem uma iniciativa aqui do deputado Neno Razucchi, né? O ano passado ele propôs a questão de aparelhos celulares e tablets também que foram apreendidos nos estabelecimentos penais aqui de Mato Grosso do Sul serem doados aos alunos das escolas públicas, né? Mas aí a gente entra também na questão, tem o aparelho, tem o meio, mas aí a gente esbarra na questão da internet, como fazer essa internet chegar àquele bairro tão distante, aquela casa da periferia. Então, assim, temos que trabalhar também em conjunto. A gente sabe que a Assembleia Legislativa, ela tenta de todas as formas realmente melhorar a condição da população, né, do cidadão sul-mato-grossense, mas a gente precisa dessa união dos poderes, né, para que chegue realmente para quem precise, que é esse ponto final, que é o cidadão sul-mato-grossense que realmente necessita desse apoio. E agora, por conta da pandemia, mais ainda. Eu vou citar um exemplo de há 3, 4 dias que o meu filho começou a ter amizade com o menininho da rua de casa, só que o menininho estuda numa escola pública. Aí tem meu filho, mais outras 2 crianças da rua que estão em escola particular. E eles conversando lá em casa e tal, eu falei, agora todo mundo vai embora, que vocês vão fazer tarefa, né? Aí ele falou, eu falei, como é que você faz, João? Ele falou, tia, eu tenho apostila, eu estudo pelas apostilas. Eles vão na escola, pegam a apostila e eles têm que dar conta. Eu falei, João, mas sozinho? Tia, sozinho, porque eu não tenho, a gente não tem essas plataformas, alguns nem estão utilizando isso. Então, sabe, é difícil, é triste, dói na gente, que é mãe, que está ali fazendo o melhor pelo seu filho, e a gente sabe que os pais dele também estão fazendo o melhor por ele. Mas, infelizmente, o Estado não dá essas condições para essa criança, né? O Estado teria que dar condições dele acompanhar essas aulas de forma online e ter um acesso ao professor para tirar uma dúvida. Então, ele falou, sabe, eu senti que ele falou entristecido, assim, ele falou, não, tia, eu tenho a apostila e eu tenho o meu horário, que eu fico lá estudando essa apostila sozinho. Às vezes eu peço para o meu pai e para minha mãe, mas nem tudo eles conseguem me ajudar. Então é complicado e mais complicado ainda que a gente não vê um fim para isso, né? Hoje a gente... Exatamente. Infelizmente, só daqui a alguns anos a gente vai poder
mensurar, né, os reflexos de que tudo isso que está acontecendo durante a pandemia, não só na área da educação, na economia, na saúde, enfim, só daqui a alguns anos que a gente vai poder mensurar todos esses reflexos negativos, né, que realmente a pandemia tem causado na vida de todo mundo. E justamente sobre isso, Maritê, para a gente começar a encerrar aqui o nosso sala de imprensa, a gente ponderou várias questões, né? Essa desigualdade social, que é muito evidente, a gente falou também aí dessa corrida pela imunização dos professores. Eu gostaria então de perguntar para a Maritê, professores imunizados, você acha que é seguro ainda voltar à sala de aula? Você acha que a gente consegue ainda esse ano tentar voltar para uma rotina dentro de sala de aula, até mesmo na rede pública, aqui em Mato Grosso do Sul, ou acha que ainda a gente vai precisar, o ano que vem, para falar assim, não, estamos aí numa certa normalidade? Maritê. Ai, Thiago, é tão difícil responder isso porque a gente ainda não sentiu como que tá essa terceira onda, né? A gente vê os casos, aqui a gente viu que estabilizou por uns 15 dias, os hospitais não estavam lotados, e eu já me assustei por morar perto do Eucadre, que essa semana a faixa de hospital lotado voltou a ser pendurada na frente do hospital. Então, quer dizer, tudo depende de como vai ser essas ondas, né? A questão da contaminação. Se os níveis começarem a baixar e a imunização, enfim, for começar, né, a acelerar a imunização, a gente pode criar aí uma expectativa para o final do ano a gente retomar. Mas não sei, tudo depende de tantas coisas, tantas pessoas, né? E a gente está nessa insegurança, nessa incerteza, só Deus. A pergunta não vou dizer capciosa, mas é muito difícil de responder mesmo. Karine, para a gente finalizar, vieram aí essas ferramentas multimídia que ensinaram alguma coisa, né? Mudaram um pouquinho a forma de ensinar. Você acha que pelo menos nisso, essas ferramentas novas, elas vão deixar um legado, talvez, para o futuro, os professores começarem a se preparar e receberem cursos até dos próprios governos para lidarem com essas ferramentas e uma nova abordagem de educação? Você acha que a educação talvez até dê uma alterada nos próximos anos em sua metodologia? Sim, eu costumo, assim, de tudo que acontece, isso é meu, da minha vida, pegar algo de bom, né? De tudo que acontece de ruim, sempre tem uma mensagem, uma coisa boa. Então, eu acredito que o uso dessas plataformas veio para ficar. Se voltarmos, quando voltarmos ao normal, vamos dizer assim, essas plataformas já estão aí, elas não vão mais sumir. E esses professores, com certeza, também hoje têm outra visão do ensino, né? E principalmente com essa geração tecnológica de crianças que estão vindo aí. Eles querem isso, eles querem tecnologia, eles querem levar o celular para a escola. Não tem mais essa, não pode usar o celular, não traga o celular. Eles também estão aprendendo a ter responsabilidade para usar esse celular na escola. Usar o celular para estudar é diferente de usar o celular para jogar, para conversar com um amiguinho, num bate-papo, né? Então, eu acredito sim, que assim como para nós aqui, jornalistas, para nossa profissão, isso veio para ficar, nós também tivemos que aprender. Não somos essa geração tecnológica, aprendemos, nos esforçamos, estamos aqui, estamos aqui. E eu acredito que isso vai facilitar muito a nossa vida daqui para frente. Então, são coisas que vêm, que você sempre amadurecer, tem que olhar, né? Olhar o lado bom disso tudo. Então, né, acredito sim, Tiago, que isso vai ficar, talvez não dessa forma como está hoje para as crianças, porque eles precisam, o contato do ser humano um com o outro é primordial para o crescimento emocional deles. Então, isso eles não vão perder, e acredito que eles vão voltar a ter essa relação, né, pessoal, essa relação ali da escola, juntinho, dos amigos, em casa e tal, mas a tecnologia não vai mais sair da vida deles, nem dos seus professores, nem nossa, de ninguém mais. É verdade. Essa avaliação aí da Karine, de tentar ver o lado positivo das coisas, eu também tento fazer esse esforço sempre.
Mas, claro, né, nós estamos, infelizmente, algumas dessas questões vieram com a pandemia. Aqui no Brasil, 450 mil mortos. A gente lamenta muito, né, acima de tudo, aí, que infelizmente vemos essas perdas e que todos torcemos muito aí para que as campanhas de imunização avancem e que a gente consiga aí voltar com uma certa normalidade, inclusive na educação, para recuperar esse prejuízo aí, tentar frustrar a ONU que isso seja antes de 2030. Bom, fica aqui a nossa reunião de sala de imprensa. Eu gostaria de agradecer a Karine Cortez da Rádio Assembleia. Muito obrigado, Karine, pela sua participação. Obrigada, Thiago. Foi ótimo aqui dividir um pouquinho dessa experiência tão grande, né? E que a gente está tendo agora e que também está me ajudando a amadurecer muito. Como mãe, como profissional, como ser humano, a gente está amadurecendo demais diante dessa pandemia. Muito obrigada, Maritê e Thiago. Gostaria de agradecer também a Maritê. Muito obrigado, Maritê, pela participação. Obrigada a você, Thiago, e a Karine também. Compartilho dos mesmos pensamentos da Karine. Realmente é uma forma de a gente se fortalecer sempre e levar sempre o lado positivo de tudo, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai falar daqui uns anos dessa pandemia, assim como se fosse um susto. Infelizmente nós tivemos muitas perdas, famílias aí, nossa, não tem o que falar, né? Mas tudo isso vai passar, vamos nos cuidar, continuar aí usando máscara, álcool em gel, sair de casa, muito cuidado. Se tiver que trabalhar, trabalhe, mas sempre cuidando de você e do próximo. É isso aí, tá dado o recado então da Maritê. Esse aqui foi o Sala de Imprensa. Você acompanha as nossas edições lá no YouTube da Assembleia Legislativa. Basta pesquisar no YouTube por Assembleia Legislativa DMS, a sigla mesmo. Você confere essa edição e todas as outras, não só do Sala de Imprensa, mas de todos os programas, sessões, reuniões dos deputados também. Lembrando que estamos na programação do canal 9 do Cabo em Campo Grande e Dourados, muito em breve na TV aberta em Campo Grande. Um abraço para todo mundo. Esse foi o Sala de Imprensa. Se cuidem. Tchau.